Good morning, nono ano! Sexta-feira, galerinha! Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para mais esse dia de aula online, que nós damos sequência às nossas aulas que são presenciais. Que são, hoje vocês teriam uma aula de redação, 2 aulas de matemática, 2 aulas de geografia e uma aula de educação física. É por isso que damos sequência nesse vídeo, as aulas aparecerão nessa mesma ordem. A primeira aula, então, de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A segunda aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Seguida pela terceira aula de geografia, ministrada pelo Mr. Senchi. E a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. No mais, galerinha, queria desejar a vocês uma ótima aula. Lembrem-se que vocês podem voltar a assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem. Muito cuidado aí nesse período de quarentena. Fiquem atentos às nossas redes sociais sobre como procederemos a partir da semana que vem. Nós estamos esperando ainda decisões do Conselho Estadual de Educação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Deixe os seus comentários aqui na descrição desse vídeo, que nós vamos ler e responder com muito carinho. No mais, ótima sexta-feira, boa aula. Aproveitem bastante o final de semana e até a próxima. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Sexto ano não, nono ano. Eu li o 9 de cabeça para baixo. Bom dia, nono ano, agora sim. Hoje, sexta-feira, nós temos aí uma aula de redação. Hoje nós seguiremos aí o conteúdo do livro didático de vocês, tá? Nas últimas aulas nós fizemos atividades que não eram do livro didático, eram conteúdos relacionados à redação, mas não tinha no livro de vocês. Então, hoje nós retomamos aí o livro, tá? Então, em sala, na aula de hoje, nós estaremos aí fazendo uns exercícios relacionados a desfecho de romance, que estão na página 50. E para casa é uma produção de texto que está na página 51, tá bom? Então, para isso, eu preciso que vocês peguem aí, né, o livro de vocês na página 50 para começarmos aí a nossa aula, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a letra. Ficou melhor. Desfecho de romance. Essa atividade, ela é segmento da atividade, né, do texto que vocês leram, interpretaram, fizeram exercícios em literatura. Então, aqui nós estamos em redação, mas tudo, né, tudo aí no livro tem um vínculo. Então, desfecho de romance. O romance Frankenstein, de Mary Shelley, é reconhecido mundialmente como uma das mais criativas histórias de ficção científica, terror e suspense. A primeira parte do trecho refere-se a que parte do romance? Então, você vai marcar aqui qual é, em relação aqui à primeira parte, né, do trecho, qual parte, né, do romance. Seguindo aí, qual é o tipo de narrador do romance? Como é possível identificá-lo? Tipos de narrador, meninos. Vamos relembrar aí. Nós temos narrador observador, nós temos narrador personagem. Então, você vai identificar se é um narrador personagem ou um narrador observador. E você vai, né, descrever aí como que você conseguiu, como foi possível identificá-lo. Na questão de número 3, vem falando assim, ó, a narrativa é contada no presente, passado ou no futuro. Então, você só vai falar se qual é um desses tempos aí. 4. Quais personagens aparecem no texto? No trecho, desculpa. Quais personagens, né, que aparecem aí no trecho? Seguindo aí. 5. Qual é o fato narrado
que dá início ao conflito do romance. Então, você vai descrever aí qual que é esse fato aí que foi narrado, né, que dá início aí a esse conflito que aparece aí no romance, né, na história em si. A número 6 vem falando o seguinte: o que o narrador sentiu diante desse acontecimento, do acontecimento que foi descrito aqui no exercício de número 6. Então, o que esse narrador sentiu? Qual foi o sentimento que predominou aí, né, no coração dele, na mente dele? Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar pausa agora, vão responder esses exercícios, que são os exercícios de sala, que vai do 1 até o 7, que é referente a esse trecho aqui, tá? Desse romance aqui, do Frankenstein, da Mary Shelley. Esse texto aqui, ó. Nós já fizemos exercícios dele. Aqui, meninos. Começa aqui, ó. Momento da leitura. Momento de leitura. Então, começa aqui, né, contando aí essa história. O que há de interessante para que vocês frisem aí na hora de responder os exercícios? Vocês têm que ter em mente o quê? Que os personagens, eles estão interligados diretamente com os fatos, e nesse caso aí, nós temos aí, então vou até adiantar a resposta, nós temos aí um narrador personagem, e esse narrador personagem, aqui é o número 2, ele migra, ele percorre o enredo, ou seja, ele participa da história. Tem essa questão de diferenciação de narrador, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque se você está contando uma história que você está vendo e não participando, você está só observando. Então, você não vai colocar ideia sua opinião, né? Alguma dica, alguma coisa. Mas a partir do momento que se você citar que seja um verbo, né, que faça referência, até com sujeito oculto, se você disser nós ou estava, nananana, aí já deixa de ser narrador observador e passa a ser narrador personagem. Então, muitas das vezes tem texto assim, não, mas é narrador personagem, é narrador personagem. Você vai ler o texto, tem um verbo, como citei para vocês, questão de sujeito oculto, um verbo apenas, mas que transformou aí o enredo, a história, a narrativa, com o narrador com o narrador personagem. Então, fiquem atentos aí, tanto para a interpretação textual, quanto também na hora de estar produzindo textos, para não correr esses detalhes que acabam prejudicando aí a sua história. Não de entendimento, mas né, no sentido, assim, de organização textual, tá? A narrativa, vamos aqui, essa narrativa, né, você vai falar assim, romance. Então, romance está relacionado à história de amor, a um casal feliz. Não, o romance é um tipo de produção, é um gênero textual que ele conta uma história em si. Ele não basicamente vai estar falando, né, ele não exclusivamente, desculpa, ele vai estar falando sobre uma história de amor. Nesse caso aqui nem foi uma história de amor. Nesse caso aqui foi uma ideia que uma pessoa teve, um cientista, né, se achava cientista, né, um estudioso do corpo humano e tudo, né, para desenvolver aí um ser acima de tudo, né, um super-homem, né, acima de um homem perfeito, e acabou dando errado. Então não tem nada de relação amorosa na história. Vamos seguindo aqui. No momento de leitura 1, você conheceu apenas um trecho do romance Frankenstein. Antes de narrar esses acontecimentos, Victor contou a história de sua família e explicou como iniciou seu interesse pelos estudos, revelando que queria ser pioneiro de um novo caminho, desvendar os mais profundos mistérios da criação. O resultado disso foi a criação de um monstro. Agora você vai usar a sua imaginação e criar um desfecho da história.
Procure ser criativo para surpreender seus colegas, que serão as pessoas para quem você vai ler a sua produção. Essa produção de texto nós iremos ler durante a live. Como o número de alunos não é um número gigantesco, nós temos essa possibilidade aí de cada um estar lendo o texto aí, tá bom? Então, na nossa próxima live, ela é terça-feira, tá bom? Seguindo aí. Na verdade, a nossa próxima live é segunda, gente. Tô louca que eu tô achando que... nem sei, nem me situei no que dia que eu tô hoje. Esses dias, assim, né? Parece que todo dia é o mesmo dia. Né? É muito assim... Ficar em casa tem um sentimento, assim, tão... É meio que inexplicável. Tem dias, assim, que acho que isso tá acontecendo com muita gente, assim. Você acorda, né? Você tem sua rotina, que mudou, né? Hoje a rotina é feita em casa. Mas parece que você fica perdido no tempo com relação aos dias da semana. Parece que todos os dias eles se transformaram em dias iguais. Vamos aqui, meninos. Então, você vai criar esse texto e tem que ser um texto muito criativo para surpreender seus colegas, quem estiver escutando. Então, vamos aqui para as orientações. Siga as orientações e comece a planejar seu texto. Leia o trecho do romance quantas vezes forem necessárias para que você se familiarize com a história. B. Pense nos elementos da narrativa antes de continuá-la. Nós temos aí o espaço, o tempo, os personagens e o narrador. Então, você vai seguir esse passo a passo aqui, tá? Nesses elementos aqui, com relação, ao espaço, ao tempo, aos personagens e ao narrador. Então, o espaço é onde, né, acontece a história. E por quais espaços ela poderá ser desenvolvida. Depois, o tempo, né? Qual que é a função do tempo? É para continuar a história com coerência. Então, é preciso manter o tempo verbal empregado no início da história. Então, se você começa aí com um tempo verbal que esteja no passado, você tem que dar seguimento a isso. Você não pode... Nesse caso aqui da narrativa, você tem que seguir essa estrutura. Começou com tempo verbal... No início da narrativa, você mantém ela no desenvolvimento e no fechamento, na conclusão. Os personagens, nós temos aí o narrador personagem e o monstro. Eles farão parte da sua história. No entanto, defina outros personagens que participarão ou não. Esses aí são personagens secundários, né, que você vai encaixar aí na sua história, na sua narrativa, tá? O narrador, né, ele vai ser personagem e ele tem que ser mantido, e tem que ser mantida a narrativa a ser apresentada em primeira pessoa. Então, o seu texto aí, ele tem que ser escrito em primeira pessoa, ele vai ser narrado em primeira pessoa, porque é um narrador personagem, tá? Lembre-se de que o clima instaurado no romance é de suspense e terror. Então, por isso, você, né, dessa forma, você tem que procurar manter essa continuação aí. Ah, tá suspense e terror. Você vai mantendo lá no meio, lá da história, no final, você coloca uma piada. Fugiu completamente do que foi proposto. Defina o desfecho da sua narrativa, ou seja, o final aí, né? A conclusão. Então, o final poderá ser triste feliz ou triste. Então, vamos lá, produzindo o desfecho do romance. Então, depois que você fez esse planejamento, você vai iniciar a produção do desfecho do romance. Então, nós temos aí algumas orientações. Organize em sequência lógica os fatos que pretende incluir no desfecho da história. Mantenha a coerência com relação à citação inicial do romance, respeitando espaço, tempo, personagens e narrador. Mantenha um clima de terror e suspense, tá? Que é instaurado no início. Você pode incluir diálogos em seu texto. Se usá-los, lembre-se de quê? De empregar adequadamente a pontuação. Então, qual é a pontuação aí que indica uma fala? 2 pontos, travessão ou aspas. Narre os fatos em primeira pessoa, tal como é apresentado na situação inicial. Procure detalhar as ações dos personagens e dos acontecimentos.
Empregue palavras do universo científico para dar continuidade à ficção. Então, é um exercício aí de pesquisa. Você vai pesquisar aí palavras que são desse universo científico para você, né, incorporar aí no seu texto. Escreva seu texto utilizando linguagem clara. Evite repetição de palavras. Em gramática, nós estamos estudando os pronomes relativos, em que uma das funções dele é o que? Deles, né, dos pronomes relativos, é o que? É evitar esse tipo de repetição. Você dá seguimento ao assunto, utiliza-se um dos pronomes, qualquer um deles, né? Qualquer um dos pronomes relativos, e aí você suprime a palavra, né? Você esconde ela. Você sabe que está falando sobre aquele assunto, mas ela não está escrita. Então, para evitar esse tipo de repetição. E aí, aqui avaliando o desfecho do romance, né, depois que você fez o seu texto, você observa que se o seu texto seguiu, né, esse passo a passo que foi apresentado. Então, essa foi a nossa aula de hoje, meninos. Então, fica combinado para que vocês façam aí o texto em casa, tá? Que é essa produção de texto da página 51. E que eu irei ler aí com vocês, eu irei participar dessa leitura dessas produções durante a nossa live. A nossa próxima live é na segunda-feira. Eu tinha dito terça, mas não. É na próxima segunda-feira, segunda e terça que nós temos live. Tá bom, meninos? Beijo pra vocês, ótimo final de semana. Qualquer dúvida, é só me procurar. Eu volto a repetir. Se você me mandar alguma mensagem e eu falar que vou te enviar o arquivo, organizar, igual aconteceu com a Isadora, você me chama novamente, você me relembra aí, né? Me fala novamente aí o que é que você pediu, porque às vezes é tanta coisa que às vezes eu acabo esquecendo e não é nem por maldade, porque realmente muita coisa acontecendo, muito trabalho, então às vezes as mensagens, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu acabo esquecendo, tá? Bom final de semana, meninos. Beijo no coração de vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai fazer mais uns exercícios de gráficos de funções, tá? De função afim, para a gente depois entrar em funções lineares, tá? Então, vamos pegar o exercício da página 26, o exercício número 3, tá? Então, vou pôr aí, ó, página 26, 3, beleza? Aí, ó, ele fala assim, ó, para cada gráfico, escreva uma função correspondente. Então tá, na letra A, a gente tem o seguinte gráfico. Vou desenhar aqui. Então a gente tem isso aqui. Não é? Vou fazer mais ou menos, gente. Opa. Vocês tem no livro de vocês, então você não precisa ficar bem certinho. Então tá. Aí ele tem 1, 2, 3. E tem menos 1, menos 2, menos 3. Aí ele tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então tá. Então aqui é 1. Aqui é y e aqui é x, tá? Aí a gente tem o que, ó? Se a gente olhar aí, nossa reta, ele pede pra gente fazer uma função olhando só os gráficos, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, que quando nosso x, vamos fazer a tabelinha normal, ó. X, a função que a gente, vamos pôr assim, ó, x e y. Vai ficar assim, ó, quando nosso x é 1, quanto que é o y? Quando nosso x é 1 é 2, não é? Então, ó, quando o nosso x é 1, o y é 2. Só vocês olharem na reta aí, ó, onde que quando o x é 1, a reta lá está no y igual a 2, correto? Tá, quando nosso x é 2, a reta está em quanto? No 4, não é? Aqui, ó, mais ou menos. Tá,
E se a gente for fazendo, e quando o nosso x é 0, o y também é 0. Ou seja, tá. E quando o nosso x é menos 1, nosso y é quanto? Menos 2, não é? Olha só, olha na reta aí, ó. Quando o nosso x é menos 2, o outro é o y é menos 4. Então, gente, nossa reta tá com essa cara aqui, ó. Igual tá aí no livro. Beleza? Então é só a gente olhar, ó. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 2, o y é 4. Quando o x é 3, o y é 6. E assim vai. Tá vendo? Quando é menos 1, é menos 2. É igualzinha a positivo, só que é negativo. Então, a gente pode falar que nossa função é isso aqui, ó. 2x. Por quê? Tá vendo que sempre o y é o dobro do x? Ó, quando o x é 1, ele é 2. Quando o x é 2, ele é 4. Então a gente pode falar que a nossa função é essa aqui. Tá beleza? B. Na B a gente tem o seguinte gráfico. Vamos primeiro fazer aqui. Beleza? Então tá aí. E a gente tem x, y e temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tá. Então a gente tem isso aí, mais ou menos isso aí, né? E a nossa reta, ela passa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Faz isso aqui, ó. Não é isso aqui, gente, que ela faz? Não é isso aqui? Igual tá no livro aí. E aí, só a gente olhar agora e fazer a nossa tabelinha. Como é que vai ficar, ó? X, opa, X e Y. Tá? Então, ó, quando o nosso X ele é 1, o Y é quanto? 1 também, não é? Não. Quando o nosso X é 1, ele tá aqui, ó. O Y é quanto? 0. Quando o nosso X é 0, o Y é 1. Beleza? Então, ó, quando o X é 0, o Y é 1. Quando o X é 1, ele é 0. Tá? E quando o X é 2? Vamos ver? Quando o X é 2, ele está aqui, ó, no menos 1. Só vocês olharem no livro. Então, o X é 2, o outro é menos 1. E quando o X é 3? Quando o X é 3, só olhar de novo. No livro aí, ó. Quando o X é 3, ele é menos 2. Beleza? Quando o X é 4, menos 3. Tá? Esse é o torto aqui, gente, mas tem que estar igual ao do livro. Beleza? Tá, e quando o X é menos 1, o Y é? Quando o X é menos 1, o Y é 2. Quando o X é menos 2, o Y é 3. E assim vai. Tá? Então, ó. Então 3 é menos 2. E assim vai. 4 menos 3. Então a gente pode falar o que, ó? Que y é igual a x. Se o nosso x é 0 e o y é 1, então a gente pode falar que é x mais 1. Vamos tentar? Vamos testar? Se x for 0, vai ficar 0 mais 1 dá 1. Então deu certo.
Se o x for 1, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Então, já deu 0, tá errado então. Então vamos pôr o menos aqui, vamos testar agora. Se x for 0, menos 0 mais 1 é 1. Se x for 1, menos 1 mais 1 dá 0, então deu certo. Se o x for 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então é isso aqui, ó. Nossa função é essa daqui. Beleza, gente? Então esse aí foi o nosso exercício de hoje. E aí para casa, para vocês podem fazer a número 4, tá? Da página 26, essa mesma página. Página 26, número 4. Só essa tarefinha para vocês treinarem no final de semana. E a gente se vê na próxima semana, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Valeu, abraço. Olá, nono ano, bom dia! E aí, como é que vocês estão essa manhã de sexta-feira? Espero que sejam bem. Que saudade que eu estava de vocês. Que bom é estar aqui com vocês novamente. E hoje, pessoal, para a gente dar continuidade, né? Para falar um pouquinho sobre Ásia, no nosso módulo 2, né? Capítulo 3, nós vamos entrando aí nesse novo continente. Hoje eu vou falar uma série de fatores, de itens importantes sobre a Ásia. Alguns são de revisão, né? Nós já trabalhamos aqui, outros ainda são novos, tá? E eu tenho uma atividadezinha no final. Então, vamos lá para a gente poder ir comentando sobre esse assunto. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desses slides, vocês parem, tá bom? Me avisem, e aí a gente vai trabalhando, então a gente vai anotem, porque a gente pode discutir isso numa live, a gente pode marcar isso para conversar outro dia, tá bom? Então, qualquer coisa, registrem aí e me procurem, tá bom? Sem nenhum problema. Vamos lá então, pessoal, falando um pouquinho sobre Ásia, tá? Pessoal, aqui eu trago algumas imagens da Ásia, né? Eu trago da Turquia, de Hong Kong, Vietnã, da Arábia Saudita, exatamente para mostrar, pessoal, que a Ásia ela é um continente completamente diverso, né, diversificado, onde nós vamos encontrar paisagens desde relevos montanhosos até planícies, nós vamos encontrar desde desertos a regiões extremamente tropicais, com florestas, né? Então, é um continente muito diverso, tá bom? Então, diversidade é a cara da Ásia. Aqui um mapa político da Ásia, né? Onde nós encontramos, então, todos os países da Ásia. Lembrando, pessoal, que a Ásia é o maior continente do mundo. Então, aqui nós temos o maior país do mundo, né? Que é a Rússia. A China, pessoal, tão falada aí, né? Ultimamente, nós temos que lembrar que ela faz parte aqui da Ásia, ela faz fronteira com a Rússia, Mongola, Cazaquistão, Índia, né? O próprio Japão, pessoal, está aqui, ó, bem pertinho também no continente asiático, beleza? Perdão. Nós já vimos aí sobre a Ásia. Bom, de onde vem, pessoal, esse nome Ásia, né? E aí eu coloquei, ó, a Ásia e a Oceania não são continentes próximos apenas na geografia. As divindades que têm esse nome também são parentes. Oceano, o deus dos rios, deu origem a Oceama e a sua filha Ásia, mãe das fontes e rios, ao continente do mesmo nome. Então a gente sabe, pessoal, que qual que é a origem do continente Ásia? É de uma divindade, né? A filha de Ásia, né? Lembrando, pessoal, que Ásia, né, é filha aí de Oceama, né? Que é filha aí, né? A origem do deus Oceano. E Ásia, pessoal, seria a origem, a fonte de muitos rios. Muitos rios, pessoal, antigos, eles vão ter a sua origem na Ásia, né? Eles têm a sua nascente no continente asiático, como nós veremos aqui. E por isso, então, esse nome Ásia, né? Lembrando também, pessoal, que a Ásia, ela é conhecida, ela é chamada também de Velho Mundo, né? Deixa eu mudar aqui meu quadrinho. Ela também é chamada aí
de Velho Mundo, a América de Novo Mundo, a Oceania de Novíssimo Mundo. Então, quando a gente ouve falar sobre Velho Mundo, não é só a Europa, é a Europa, é a Ásia e é a África. Beleza? Vamos lá? Pessoal, então, vamos falar um pouquinho de alguns aspectos gerais da Ásia. Nós já falamos, né? A Ásia é o maior continente do mundo. Na Ásia, pessoal, nós também já mencionamos aqui, existem muitos movimentos tectônicos, porque existem muitas placas tectônicas nessa região, e é por isso também uma região de muitas instabilidades, de terremotos, de vulcões, tá? Não à toa nós vamos ver aqui nessa aula ainda de hoje que nessa região acontecem muitos tsunamis, terremotos, tá? Pessoal, lembrando que a Ásia, ela é uma junção entre a Ásia e a Europa, né? Nós temos a Eurásia, nós falamos sobre isso quando nós estudamos sobre Europa, que na verdade eles são um único continente, mas para facilitar o nosso estudo, nós dividimos eles em dois continentes, a Europa e a Ásia, né? Mas eu tenho esse supercontinente chamado Eurásia. Pessoal, e nós temos que lembrar também, tá aqui, né, no cantinho, as zonas térmicas. A Ásia, pessoal, ela pega todas as zonas térmicas. Olha lá, nós temos desde o norte da Rússia, na zona polar antártica, até, pessoal, ó, a zona tropical, que é essa daqui, ó, que está em laranja, tá? Então, nós temos todas as zonas. A Ásia, ela pega todas as zonas térmicas do nosso planeta, porque ela é um continente imenso, pessoal, tá? Imenso. Vamos lá. Localização. Pessoal, lembrando que a Ásia, ela está localizada na porção ocidental, tá? Oriental do nosso globo, ou seja, na porção leste. Então, ela está localizada na porção oriental. E a maior parte do continente, está aqui de amarelinho, né? A maior parte do continente, ela também está no hemisfério norte. Então, no hemisfério oriental, a maior parte no hemisfério norte e algumas partes, né? Poucas, mas existem algumas partes que estão no hemisfério sul, tá? Mas isso é uma curiosidade, pessoal. A Ásia, ela está 100% localizada no hemisfério oriental. Tranquilo? Pessoal, com exceção de algumas ilhazinhas aqui, tá? Mas são do continente da Oceania, que nós vamos discutir mais para frente, tá? Mas a Ásia, ela está localizada no hemisfério oriental ou no hemisfério leste, tá bom? Pessoal, as fronteiras, né? Nós sabemos que a Ásia faz fronteira com a Europa, aqui pelos Montes Urais, são essa forma de relevo que separa o que nós chamamos de Ásia e de Europa, né? Ela é separada, pessoal, aqui, ó, pela África, pelo Canal de Suez, né? Pelo Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, ó, embaixo o Oceano Índico, né? Ao sul o Oceano Índico e a própria Oceania, tá? Esses são alguns limites, fronteiras aí da Ásia. Pessoal, regionalização. A Ásia, ela pode ser dividida em algumas regiões. Que regiões são essas? Ali, ó, naquele cantinho, as seis regiões da Ásia. O norte da Ásia, representado aí de um verde mais claro, né, um verde musgo. A Ásia Central, também chamada aí de Oriente Médio, tá bom? O leste da Ásia, representado aí pela cor azul. O oeste da Ásia, o oeste da Ásia, que é o Oriente Médio, né? O sul da Ásia, onde fica a China, e o sudeste asiático. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Esse é o mapa político, né? Nós já vimos ele aqui. São todos os países que integram o continente asiático e algumas paisagens. Os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia. Olha o Mar Cáspio, que separa, né, a Europa, algumas porções europeias e asiáticas. O Estreito de Bósforo, né, como nós vimos lá, que é na cidade turca, né, de Istambul.
a Papua Nova Guiné. Olha uma foto do Mar Vermelho, pessoal. Não é vermelho, né? O canal de Suez, pessoal, no Egito, né? É um canal bastante importante. Essas são algumas fronteiras aí entre tanto o Mar Vermelho como o canal de Suez, estabelecem as fronteiras aí entre Ásia e a África. Pessoal, o mapa físico. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos aqui. Nesse mapa, a parte mais escura, né, a parte vermelha, elas são os relevos, pessoal, mais altos, enquanto que as partes mais claras são os relevos mais baixos, né, as altitudes mais baixas. Pessoal, observem que as altitudes mais altas, elas estão no centro do continente, né? Aqui, ó, nós vemos o canal do Himalaia, bem aqui ao centro nós temos aí o canal do Himalaia. Então, pessoal, esse canal do Himalaia representa a cordilheira do Himalaia, as regiões mais altas da Ásia. Enquanto que nós vamos indo para as margens, né, do continente, nós vamos ter regiões de planalto e de planícies, que são essas regiões mais claras do nosso mapa. Pessoal, as planícies da Ásia, elas estão nas bordas do continente e em áreas banhadas pelos rios, tá bom? Pessoal, lembrando que planície é uma área geográfica com pouca ou nenhuma altitude, ou seja, com ausência de montanhas. Aqui eu trago alguns exemplos, né, para vocês verem de planícies. Então, pessoal, essas regiões elas estão mais no litoral. Tá? Lembrando, pessoal, da planície Mesopotâmia, onde surgem lá os povos mesopotâmios, que a gente tanto estuda lá, os povos antigos, lá em história, beleza? Surgem aí também na Ásia, nessa planície chamada planície da Mesopotâmia, que é uma região entre os rios Tigres e os rios Eufrates, beleza? Bom, pessoal, os planaltos. Lembrando que o planalto é uma região um pouco mais alta, pessoal, que as planícies. Nessas regiões, os rios serão mais caudalosos, né? Os rios são mais velozes. Nós já temos a presença de um relevo um pouco mais ondulado, né? E aqui eu trago algumas imagens para vocês de regiões de planalto, ou seja, regiões um pouco mais elevadas em relação ao nível do mar. E, por fim, nós temos aqui as depressões, né, que são regiões mais baixas, e também algumas montanhas. Pessoal, e destacando aqui a Cordilheira do Himalaia, que é a região mais alta do nosso planeta, né? É a Cordilheira do Himalaia, representada aqui do meu lado aqui, e nós temos ali no cantinho o Monte Fuji no Japão, né, que é uma montanha famosa. Aliás, o Monte Fuji, pessoal, é uma montanha de um vulcão, né, um vulcão inativo ali no Japão. Beleza? Bom, pessoal, vamos avançar ainda. Os tsunamis, pessoal, esse é um tsunami que aconteceu em 2004 na região da Indonésia, né? Eu trago para vocês aí no mapa ali essa região onde aconteceu o tsunami. Pessoal, toda aquela região verde destacada foram as regiões atingidas pelo tsunami, né? Eu trago ele aqui em cima também. Essas regiões foram atingidas pelo tsunami. Pessoal, lembrando que a Ásia como toda, ela tem muita instabilidade geológica, né? Como terremotos, vulcões, tsunamis, né? E aí eu trago alguns dados, só para vocês terem ideia, eu vou arrastar aqui para vocês poderem ler. Olha, foram 150 mil mortos, 17 mil desaparecidos, 125 mil feridos e 1,7 milhão, né, de desabrigados. Um prejuízo causado tenha sido de 10,7 bilhões de dólares por esse tsunami de 2004, tá bom? E não foi o único não, pessoal. Nós tivemos também um tsunami ali em 2011, né, que atingiu o Japão. Eu trago aí algumas imagens para vocês desse tsunami, né? Então, olha que sério que foi
esse tsunami que aconteceu. Então, ó, aqui ele invadindo, né, as cidades litorâneas do Japão. Pessoal, o número de mortos também foi gigantesco, né, de pessoas desabrigadas nesse período. Pessoal, as monções. As monções é algo importante a gente entender. Pessoal, as monções é um fenômeno natural que acontece no sudeste da Ásia, ali na Índia, tá? Principalmente, e ela tem a ver com a mudança de temperatura entre continente e oceano, tá? O que acontece, pessoal? Durante o inverno, né, as regiões, pessoal, o continente, ele fica mais frio e ele exerce uma região de alta pressão. E então ele empurra os ventos, né, do continente para o oceano. É essa primeira imagem aí, ó. Ele empurra os ventos. Então, o vento úmido dos oceanos não chegam no continente. Então, durante o inverno, nós vamos ter uma grande período de seca. São quase 6 meses de seca nessa região. Durante o verão, tá? Que é essa segunda imagem, o movimento é o contrário. Exerce uma baixa pressão no continente, os ventos eles vêm do oceano para o continente e trazem muita umidade, trazem muita chuva. Pessoal, no verão ocorrem as monções de verão, que são, pessoal, monções de muita chuva. É um período de enchentes, é um período de alagamento, tá? Isso acontece no Sudeste, onde eles têm um período de uma seca, tá, muito forte e um outro período de intensas chuvas que vão trazer muitos problemas, tá? Como alagamentos, como enchentes, enfim, tá? Isso que nós chamamos então de monções. As monções de inverno e as monções de verão, tá? Ocorrem principalmente ali na Índia, tá? Na região ali da Índia. Pessoal, a formação do Himalaia. Nós sabemos que o Himalaia ele é a junção, né, ali, o choque de duas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, ao se encontrarem, elas formam então o Himalaia. E é por isso que a gente diz que são montanhas jovens. Tá? O Himalaia é formada, né, por montanhas bastante jovens, montanhas que ainda estão em seu processo de formação. Beleza? Bom, pessoal, relacionando então os climas, né, com as regiões da Ásia. Se vocês olharem, pessoal, esses dois mapas, vocês vão ver que os climas têm correlações, tá, com as regiões. Olha, no extremo norte, né, nós vamos ver lá no norte da Ásia um clima frio e temperado. Já no centro, né, ali no leste asiático, oeste e Ásia Central, nós vamos encontrar um clima desértico, até mesmo um clima temperado, né, nessa região. Mais para o sudeste asiático, esse vermelhinho, né, que aparece aqui, nós vamos encontrar já um clima equatorial, porque está naquela zona mais quente do nosso planeta. Então, nós vamos poder fazer essas correlações, tá? Pessoal, aqui algumas imagens que eu já trouxe para vocês, né, em aulas anteriores, da tundra, da taiga, vegetação mediterrânea e floresta temperada, né? A floresta tropical, savana, floresta equatorial, sobre os desertos, né? E semiáridos ali do continente asiático, outras vegetações, nós já trabalhamos com todas elas, tá? Por isso eu vou dar vou pular um pouquinho. E, pessoal, finalmente nós chegamos aqui no final, onde eu queria deixar para vocês uma atividade de fixação, tá bom? Pessoal, a página 22, 23 e 24 do nosso módulo 2, capítulo 3, tá? Eu sei que algumas de vocês já fizeram, e aí na próxima aula eu vou trazer já a correção, aliás, vou trazer uma aula extra semana que vem, tá? Onde eu vou trazer a correção dessa atividade. E aí na sexta-feira que vem eu vou dar continuidade falando sobre a economia da Ásia, tá? População e economia da Ásia. Então eu vou trazer a correção dessa atividade com uma aula extra ao longo da semana, tá? Pessoal, façam a atividade para vocês verem se vocês têm alguma dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, anotem
e podem me procurar, tá bom? No mais, queria desejar a vocês bons estudos, um ótimo final de semana e nos encontramos na semana que vem, tá bom? Pessoal, abraços e beijos. Fiquem com Deus. Até! Fala aí galera, beleza? Professor Igor aqui na área de novo. Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo em casa? Todo mundo belezinha? Então, hoje eu vim aqui explicar para vocês os exercícios que foram passados no vídeo anterior. Então hoje eu vou demonstrar os exercícios para que vocês possam fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então, no final primeiro vou mostrar todos os exercícios, depois eu vou colocar a quantidade e vou explicar para vocês como vocês vão fazer o desafio. Lembrem que é um desafio, né? Beleza? Vou explicar para vocês os exercícios. Os exercícios eu acho que todos vocês já fizeram nas minhas aulas. Então só vou relembrar com vocês, tá bom? Ó, então vou falar todos os exercícios, depois eu falo as quantidades, ok? Primeiro exercício é o polichinelo. Abrindo e fechando. Certo? Polichinelo é bem facinho de se fazer. Segundo exercício, agachamento. Aqui você vai descer, subir. Descer e subir. Beleza? Vou fazer de lado para que vocês possam ver também. Ok? O terceiro exercício, vocês vão utilizar o que, ó? Uma toalha, para que vocês possam colocar no chão, ou talvez nem precise. Se você for utilizar a toalha, é para você fazer com o joelho. Você vai descer e subir, ok? Se você não precisar do joelho, sobe o joelho. Beleza? Esse é o apoio ou flexão de braço. O quarto exercício é o ABS. Então vocês vão utilizar a toalha também. Deitou, flexiona. Ok? Esse é o ABS. O quinto exercício são passadas. Então, pode ser a mão aqui, aqui, pro lado, tanto faz, tá? Vou fazer meio de lado para vocês verem. Vai descer, subir, descer e subir. Ok? Bem simplesinho também. E o último exercício, acho que o mais adorado, é o burpee. Vou descer, colocar as duas mãos no chão, jogar os pés para trás. Descer ao máximo, subo, pé para cima e salto. Mais uma vez, mão no chão, pé para trás e salto. Ok? Ó, passei todos os exercícios. Agora vocês vão pegar aí caneta para escrever o que é para fazer no desafio. O desafio é: você tem 20 minutos para terminar tudo. Se você terminar antes, não tem problema. Eu quero que vocês coloquem um cronômetro para rolar do lado, beleza? Para quando acabar, vocês tirarem foto do tempo que vocês fizeram, tá bom? Então pegue a caneta aí que eu vou falar agora a quantidade de exercícios. Primeiro, 100 polichinelos. Segundo, 50 agachamentos. Terceiro, 30 apoios. Quarto, 50 ABS solo. Quinto, 50 passadas de afundo. E sexto, 30 burpees. Ó, vou passar e vou dar detalhes agora dos exercícios. 100 polichinelos, que é abrir e fechar, certo? 50 agachamentos, descer. 30 apoios, joelhinho no chão, toalha. 50 ABS solo, deitou, mão na cabeça, subir e descer.
50 passadas de afundo, que é alternando as pernas, pode ser mão na cabeça, mão na cintura, mãos para o lado, e os 30 burpees. Beleza? Então eu vou explicar mais uma vez como que é o desafio. O desafio é para você chamar alguém para fazer com você, certo? E vocês vão ver quem termina todos esses exercícios em menos tempo. Tá bom? Vocês vão fazer um grande favor pro professor, que é marcar a escola nas redes sociais, quem tiver, tá bom? Que eu vou estar vendo quem tá fazendo os exercícios, ok? Então espero que vocês gostem aí dos exercícios, espero que vocês se divirtam fazendo e chame alguém para fazer com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais.